Olá pessoal, bom dia galera, bom dia. Hoje 24 de agosto de 2020, esse ano que insiste nos desafiar, hein? Bem-vindos aí todos e todas aí pelo Insta, pelo Face. Legal pessoal, uma ótima semana para todo mundo. Um dia resenha. Última semana de agosto, hein, galera? Já estamos em setembro. Bom dia, Jaque. Bom dia, Márcia. Bom dia, Linda. Bom dia a todo mundo aí, hein? Bom dia, Simone. Legal, turma. Vamos nessa. Indo para o nosso 11º episódio. Fala, meu batera. Arrebentou o final de semana, hein? Excelente. Bom dia, Gabriel. Legal, turma. Vamos nessa, hein? Muita gente curiosa aí sobre o que vai acontecer nos próximos dias, naquela imersão que eu comentei. Eu vou falar um pouquinho dela hoje, depois que a gente falar da ressurreição. Bom dia, Sandreli. Legal, pessoal. Espero que tenham tido um ótimo final de semana, com muito frio, ainda tá geladinho aqui. Eu faço as lives aqui da varanda de casa, ainda tá gelado aqui hoje, mas hoje já começa a esquentar. Bom dia, Camila. Legal, galera, vamos nessa, vamos começar a nossa segunda-feira, nossa terceira temporada da Jornada Leg, episódio número 11. Vamos falar sobre a ressurreição. Isso aí, pessoal, a gente está percorrendo as etapas da jornada do herói, né? Como vocês sabem, a gente começou falando que o herói, ele habita um mundo comum, um mundo pacato, onde tudo está na sua zona de conforto, né? Ele é chamado à aventura em algum momento, e quando algo acontece, quando o incômodo acontece, quando um desafio é surgido para que ele supere, só que ele nega. A terceira etapa é a recusa do herói. Ele recusa enfrentar esse desafio e ele então se embota, ele se intoca novamente. Mas aí aparece a figura do mentor. O mentor é aquela voz que vai convidar o herói a avançar e assumir a sua responsabilidade diante daquele desafio que lhe é apresentado. É quando então o herói cruza o primeiro portal. O primeiro portal é aquele momento simbólico onde, a partir do qual ele não volta mais atrás, o herói agora vai adiante até o final. Não que ele não sinta vontade ou intenção de desistir, mas a ideia é que ele siga até o final. E aí ele passa por provações, ele encontra aliados, ele encontra inimigos, e a gente colocou isso de uma maneira muito apropriada ali, de trazer o herói enfrentando os seus vícios e utilizando-se das suas virtudes. Depois a gente chega na etapa 7, que é a aproximação, quando o herói então vai se aproximando da caverna, aquele momento em que ele para refletir, avaliar, descansar um pouco, até que ele passa a ter a provação difícil, o momento chave do desafio dele, que ele então atinge o clímax do processo, né? O auge da crise, o momento em que ele deverá se decidir quem ele vai ser no momento que estiver sendo. E aí a nona etapa é a recompensa, né? Passada essa etapa mais delicada, mais atormentada, o herói conquista a recompensa que faz ele acessar seus valores fins. A gente falou muito sobre a questão dos valores fins. Até convidei vocês a fazerem o exercício do livro Modelo do Pensador. Se você fez, você vai saber com muita clareza o que é dominar os seus valores governantes. E ele está então no caminho de volta agora, né? O caminho de volta é um começo de um retorno a uma vida normal, só que nunca tem retorno, lembra disso? Ele sempre vai ter um novo recomeço a partir de um novo estágio de conhecimento. Um novo ponto de partida, na verdade. E agora, pessoal, a gente entra na 11ª etapa do processo do herói, que é a ressurreição. O que é a ressurreição?
Para mim esse nome não podia ser mais feliz, porque no momento em que o herói enfrentou a sua jornada, venceu o seu inimigo, atingiu o seu clímax, é natural que ele alcance um novo estágio de compreensão da vida, de compreensão das coisas. É onde começa, então, a sabedoria do herói, né? E aqui vai ser importante fazer uma distinção entre conhecimento, aprendizado e sabedoria. Eu já falei sobre isso aqui em outras lives, mas agora me parece apropriado conectar esse conhecimento novamente a esse tema que a gente está discutindo. O que é conhecimento, né? Conhecimento é ter. Então, você tem aqui um livro, eu tenho um livro chamado Herói de Mil Faces, que é de onde eu tiro essa história da jornada do herói, né? Do Joseph Campbell. Então, eu tenho esse livro, e esse livro, então, é minha fonte de conhecimento, tá? Só que para isso fazer sentido, eu tenho que ler o livro. Eu tenho que ler esse livro, e na hora que eu leio esse livro, eu tenho esse conhecimento, de uma certa maneira, registrado dentro de mim. Mas isso não é o suficiente, porque ter conhecimento não te leva a lugar nenhum, a não ser que você pratique esse conhecimento. Então, o ter passa a dar lugar ao fazer. Ou seja, eu leio a jornada do herói, agora eu vou praticar esse negócio. Eu vou observar o mundo observando aquelas 12 etapas, né? Em que situações da minha vida eu estava ali no meu mundo comum, né? No meu momento mais pacato, ali na minha zona de conforto, quando então o chamado aventura veio, ao momento em que eu recusei, eu começo a fazer uso desse conhecimento. E de tanto que eu faço uso desse conhecimento, eu me torno esse conhecimento. É hora em que então eu sou esse conhecimento. Entende isso? Então uma coisa é você ter frequentado uma faculdade de administração ou de psicologia, você ter utilizado daquele conhecimento e praticado aquele conhecimento durante anos, até que você se torna aquilo, então você agora é um administrador ou você agora é um psicólogo. A jornada do herói obedece à mesma lógica, ou seja, o momento da ressurreição é quando ele deixa de ser quem ele era, ou seja, morre aquele ser que ele era antes e nasce um novo ser num outro patamar de conhecimento e sabedoria, que a partir de agora, dada a sua maior compreensão das coisas, compreensão do mundo, compreensão da vida, ele tem a responsabilidade de estender isso a outras pessoas. Isso é espetacular, porque é aí que a gente começa a conectar, pessoal, essa história de interdependência, essa história de vivermos em interdependência entre nós, né? De que adiantaria você viver toda a sua vida, aprender tantas coisas, ter acesso a tantas coisas, se você não compartilhar isso com outras pessoas? Do que faria sentido, né? O quanto faria sentido você viver uma vida com tantas oportunidades ou com tantas possibilidades se você não puder compartilhar isso com outras pessoas? É nesse momento que então o sábio aparece, né? O herói que começa a sua jornada meio ali preguiçoso, na zona de conforto, até negando essa possibilidade de crescimento, ele se vê num outro nível, ele se vê num outro patamar, e ele se vê agora podendo compartilhar e estender isso para outras pessoas. É hora que, de uma certa maneira, ele pratica aquela ideia de grato com a experiência que teve, compartilhar isso com outras pessoas. Quantas vezes você não viveu essa situação? Entende? Quantas vezes você já não teve situações em que você cresceu de tal forma que você agora se preocupa em querer compartilhar isso com outras pessoas também? Seja na tua atividade laboral, seja nas experiências de vida que você tem, seja um prato que você custa para aprender e quando você aprende você quer fazer para as pessoas comerem. A gente pode usar os exemplos mais singelos que se possa ter, e a ideia é essa mesmo, né? A ideia não é fazer grandes obras, a ideia não é construir grandes feitos, mas é construir pequenos feitos consistentemente, de maneira que a gente vá crescendo, que você vai crescendo, vai desenvolvendo, vai ampliando, vai encorpando
principalmente a musculatura emocional. A jornada do herói, ela serve exatamente para forjar essa musculatura emocional. Quando você passa por grandes perigos, né? Às vezes físicos, né? Principalmente nos filmes que a gente vê, o herói sempre passa por perigos muito, de exposição muito grande, física até, mas a gente aqui está falando, e não tem nada de errado com isso, né? Mas nosso grupo aqui, a maioria de nós, ou a maioria das pessoas que a gente conhece, não somos pessoas afeitas a grandes façanhas físicas, né? Nossas façanhas são muito mais façanhas relacionais, façanhas no sentido de desenvolver emoção, e que na verdade vão fortalecendo a musculatura emocional, né? A Linda está falando aqui, faz tanto sentido para mim que quero compartilhar. Então, essa é a ideia dessa etapa da ressurreição. Esse final de semana eu recebi uma mensagem muito bacana, de uma pessoa que me acompanha, que acompanha todos nós aqui, que faz parte da nossa jornada, da nossa comunidade aqui, e ela me escreveu no direct do Instagram falando o quanto que ela estava satisfeita, feliz por participar das lives, e o quanto que ela ficou feliz de ver o marido dela participando, e de tanto que ele veio participar, ele estava começando a mudar alguns hábitos e saindo de um quadro de depressão. Pô, não preciso dizer o quanto eu fiquei feliz com essa mensagem dela, né? Até pedi autorização para compartilhar sem revelar o nome e tal. Então, esse é o grande barato, pessoal. Quando é que você começa a compartilhar as coisas que fazem parte da sua vida? Quando você desapega disso. Quando você quando você percebe que isso não pertence a você e que isso pode beneficiar outras pessoas, e que você é apenas um instrumento, é apenas um meio para fazer com que essas coisas cheguem até outras pessoas, né? E essa é a ideia dessas lives. Essas lives começaram exatamente com esse intuito, né? Elas começaram lá em maio, né? Para ser mais preciso, elas começaram em 18 de maio, e de lá para cá elas estão acontecendo, né? De lá para cá elas estão acontecendo, e mais pessoas estão se beneficiando, mais e mais pessoas estão assistindo, mais e mais pessoas estão compartilhando isso, né? E eu agradeço a vocês todos os dias por essa participação. E isso, claro, que nos coloca num outro patamar. Mas em qual patamar, Luiz? Num patamar diferente do que eu estava antes, entende? Não me torna melhor nem pior do que ninguém, mas me torna melhor do que eu mesmo. E essa é a grande resultante da jornada do herói. A ideia não é me comparar com A, B, C ou D, porque sempre que eu me comparar com alguém, eu vou encontrar pessoas melhores do que eu e vou encontrar pessoas piores do que eu. Mas melhores e piores dentro daquele viés e daquele contexto que eu estabeleci. Às vezes a pessoa parece estar muito melhor do que eu, mas ela pode estar muito pior em algum aspecto. Às vezes a pessoa parece estar muito pior do que eu e ela pode estar muito melhor em outro aspecto. Portanto, essa história de comparar a si próprio, eu até postei isso outro dia, contexto de um livro que eu estou lendo, que eu posto todos os dias um trechinho desse livro. A pior coisa que você pode fazer por você, ou que eu possa fazer por mim, ou até mesmo que eu possa fazer por outra pessoa, é compará-la com outra pessoa. Me comparar com alguém que esteja fazendo um trabalho na área que eu faço, ou me comparar com alguém que jogue o jogo que eu jogo, me comparar com alguém que pratique o esporte que eu pratico. Sempre vou encontrar alguém melhor ou pior que eu. Isso não importa. O que importa é o quanto que eu estou me preparando para me tornar melhor em relação a mim mesmo. E esse é o grande desafio e é o grande, talvez, convite para essa etapa da ressurreição. A ressurreição é exatamente aquele momento em que você morre e ressuscita, só que você ressuscita num outro estágio. E essa que é a beleza, pessoal. A gente tem a chance de, todo santo dia, morrer e ressuscitar, né? Todos os dias você dorme e no dia seguinte, até agora, você acordou.
A ideia, e é claro que o que eu estou falando aqui é uma ideia, né? É óbvio que tem dias que, por exemplo, eu não estou feliz da vida com todas as coisas. É natural que isso aconteça. Por isso que muitas vezes, né, a disciplina ela é mais importante que a motivação. Porque se eu tiver a motivação, eu venho e faço a minha live, eu levanto e faço o meu treino, eu decido fazer um almoço no domingo. Mas o dia que eu não tiver motivação, como é que vai ser minha vida? Eu, dependendo de uma emoção interna para me fazer agir, eu faço o que quero fazer. Mas e quando eu não tenho essa moção interna para me fazer agir? Como é que eu faço? Aí é que entra a disciplina. A disciplina é uma habilidade e uma competência que independe de motivação. E eu acredito, pelo menos assim na minha experiência pessoal, se você já deve ter reparado, né, nas minhas postagens no Instagram, eu tenho procurado construir uma rotina. Todos os dias eu posto coisas muito parecidas. Todos os dias eu posto uma foto do dia, eu posto um bom dia com o café da manhã, eu posto um texto do livro, e tem sido assim durante alguns dias já, algumas dezenas de dias já. Exatamente para construir a disciplina, porque no dia que me faltar a motivação, a disciplina entra em campo para que eu possa continuar a minha jornada. Não teria sido assim se eu não tivesse feito uma transformação pessoal em mim há muito pouco tempo atrás. E eu não teria feito essa transformação pessoal em mim há pouco tempo atrás se eu não tivesse feito outras há muito tempo atrás. E aí a gente vai construindo essa jornada em evolução constante, entende? Evolução em relação a mim, né? Eu evoluindo em relação a mim, eu sendo melhor em relação a mim, eu sendo mais diligente em relação a mim, eu sendo mais presente em relação a mim, e aí em relação a mim, e eu começo a imprimir essa melhora nos papéis que eu exerço, no papel de pai, no papel de estudante, no papel de consultor, no papel de coach ou mentor, no papel de psicólogo, psicanalista em formação, enfim, no papel de amigo, no papel de familiar, de toda a ordem. E aí que começa essa história. O que eu quero convidar você a refletir é que, ainda que você ressuscite, você não perde as lembranças e as memórias de quem você foi um dia. E aí você recomeça a sua vida num outro patamar, tendo tido a experiência que teve previamente. Olha que coisa impressionante, você poder começar uma vida, reconstruir ou construir uma história. Lembra que a gente falou na semana passada que não tem retorno, só tem caminho de ida, porque você nunca entra no mesmo rio duas vezes? Você nunca entra no mesmo rio duas vezes porque você nunca é a mesma pessoa que entrou no rio da primeira vez e a pessoa que entrou no rio da segunda vez, assim como o rio não é o mesmo rio quando você esteve nele da primeira vez e da segunda vez. E é isso que nos entrega a esperança. É isso que nos entrega a possibilidade de termos uma vida melhor a partir do momento em que eu acredito que algo vai ser melhor, né? E eu acredito de maneira pragmática, ou seja, acredito que Deus vai me ajudar, acredito que o universo vai me ajudar, acredito que Buda vai me ajudar, acredito que Alá vai me ajudar, não importa, mas também que eu acredite que eu seja capaz de levantar, andar, fazer o meu trabalho e construir aquilo que me cabe também. Por isso que essa ressurreição é um momento chave que você verifica que naquela história que você viveu, você já não é mais como era antigamente. Você se tornou uma outra pessoa. E você vê isso nos seus comportamentos, você vê isso na sua forma de viver a vida, você vê isso na sua forma de lidar com as pessoas, você vê isso na sua forma de ser quem você está sendo a partir de agora. Isso é muito bacana, e quando você começa a ter esse sentimento de atenção plena, de estar consciente com você mesmo, aquela história de auto-observação, auto-transformação, autocorreção, você começa a ver que realmente, né, e sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, você começa a pensar e perceber o seguinte: de fato, eu estou lidando com a vida melhor do que eu lidava antes. Eu estou aprendendo a lidar com as coisas melhor do que eu aprendia antes. Eu estou sabendo lidar com situações melhor do que eu sabia antes.
E isso é um sinal de amadurecimento. Isso é um sinal de amadurecimento, é um sinal de aperfeiçoamento, é um sinal de que estou num caminho bom, estou num caminho eficaz, né? Estou num caminho que eu gosto de ser a pessoa que eu tenho sido. E isso é um grande indicador, né? Um outro indicador que eu acho que é bacana é com relação a como as pessoas se sentem ao seu redor, né? Como elas se sentem ao seu redor. Se elas se sentem bem, se elas querem voltar. Não digo necessariamente pela quantidade de pessoas que estão ao seu redor, mas pela qualidade das pessoas que estão ao seu redor, né? Quantas pessoas e que tipo de pessoas voltam para o seu convívio, que tipo de pessoas estão dispostas a conviver com você. Quanto mais você se torna original em relação a ser quem você é, eu chamo isso de autenticidade. Eu me lembro, há muito tempo atrás, alguns aqui vão se lembrar também, que tinha algumas propagandas, há umas décadas atrás, que ser autêntico, né, mostrava uma pessoa autêntica, é aquela pessoa diferente das outras pessoas, né? Uma pessoa autêntica é uma pessoa que é diferente das demais, é meio extravagante, ela tem hábitos diferentes. Então, quando todo mundo usa calça, ela usa saia. Quando todo mundo usa camisa, ela usa uma camiseta. Quando todo mundo tem a pele limpa, ela usa uma tatuagem. Essas eram as pessoas autênticas, há coisa de 20, 30 anos atrás. E eu acredito que a autenticidade mudou o conceito. A autenticidade está muito mais ligado a você ser cada vez mais parecido com você mesmo. Se você se lembrar daquela história que nós conversamos sobre o eu superior, o eu inferior e o eu idealizado, a autenticidade está em você ser cada vez mais parecido com você mesmo, sendo você o eu superior ou o eu inferior, não importa. Mas sendo cada vez menos o eu idealizado. Lembra? O eu superior é aquele movido pela sua consciência, o eu inferior é aquele movido pelo seu ego ensandecido, e o eu idealizado é aquele movido pela máscara. A autenticidade, ela está diretamente ligada à sua habilidade em viver sem máscaras. E claro, na medida que você vive sem máscara, mas predomina o eu inferior, a transformação se dá quando você começa a viver sem máscaras, buscando predominar o seu eu superior. E esse momento da ressurreição é o momento em que morre uma parte do eu inferior e você volta melhor, mais voltado e mais conectado com o seu eu superior. E de várias ressurreições que você faz, né, mais próximo do eu superior você vai sendo. Esse é um outro grande indicador, pessoal. Outro grande indicador. Na medida em que você vai vivendo essas experiências da vida, mais você vai se afastando do seu eu inferior e mais você vai se aproximando do seu eu superior. E isso culmina com isso que a Aziza está falando, né? É liberdade, aceitação total de si, consciência de quem eu sou, de quem eu quero me tornar. E na hora que eu começo a me aceitar, na hora que eu começo a ficar em paz comigo, eu começo a aceitar o outro. E eu começo a ficar em paz com o outro. E aí o outro passa a ter uma relação comigo muito melhor do que tinha antes. Sem julgamento, sem expectativas, apenas procurando ter um momento bom, um momento construtivo, e com isso evoluindo e desenvolvendo uma vida cada vez mais plena, cada vez mais autônoma, mas plena e autônoma no intuito de viver numa certa interdependência. Não viver de maneira plena e autônoma, mas isolado e individualista. Mas desenvolver uma individualidade que me permita estar forte em mim, para que eu possa estender essa força para aquele com o qual eu convivo, para aquele com o qual eu vivo junto, para aquele com o qual eu compartilho essa existência. Esse é o efeito, essa é a interpretação, essa é a minha visão sobre essa etapa da ressurreição, pessoal. É a hora que o herói realmente diminui o impacto do seu eu inferior, aumenta o impacto do seu eu superior, e com isso ele vai estendendo isso para outras pessoas e se tornando alguém que realmente começa a contribuir para uma sociedade melhor, contribuir para aquele grupo de pessoas que está ao seu redor se tornarem pessoas mais felizes ou mais ampliadas ou mais
capazes e possíveis de crescer, e com isso a gente vai construindo uma sociedade melhor, né? Um todo que começa no um. E esse é o convite que eu te faço, né? Qual é esse um melhor que você pode ser, para que esse todo possa contar com você nesse todo melhor a partir de um melhor. Ok, turma? Essa é a ideia da nossa live de hoje, essa é a ideia da etapa número 11, né, do episódio número 11, que fala da ressurreição como sendo a 11ª etapa da jornada do herói. E amanhã a gente vai falar do regresso com Elixir. É hora que o herói conclui a sua jornada e volta elevado no outro patamar. E essa história do Elixir, o que é? Ele tem uma fórmula de autoconhecimento, ele tem uma fórmula para lidar melhor com os elementos que a vida vai lhe oferecer. Ele agora tem recursos, ele tem um equipamento poderoso para lidar com a vida de acordo com o que a vida vai lhe oferecer. E a partir dali, ele começa uma nova jornada ad eterno, né? Enquanto ele estiver vivo, ele vai estar nessa jornada do herói. Amanhã nós vamos falar sobre o regresso com Elixir, ok? Bom, galera, excelente, muito bom começo de semana, essa primeira meia hora do dia aí, trazendo essa reflexão pra gente. Eu só quero te lembrar o seguinte, olha, amanhã, dia 25, a gente conclui as 12 etapas da jornada do herói. Nos dias 26 a 28, nós vamos fazer uma revisão desses conceitos todos, né? E nos preparar para uma live fechada, que a partir de hoje, amanhã, vocês vão começar a receber informações sobre isso. Uma live fechada nos dias 29 e 30, das 16 às 17 horas, onde você vai ser convidado a participar da Jornada Sherpa. A Jornada Sherpa é uma imersão que eu vou fazer nos dias 4, 5 e 6 de setembro. 4, 5 e 6 de setembro. Que vocês vão receber as informações ao longo dessa semana, tá legal? Vai ser muito legal para a gente colocar em prática todas essas coisas que a gente vem trabalhando desde o dia 18 de maio, não só agora na Jornada do Herói, mas em todas as lives que a gente vem fazendo, e com isso inaugurar o Enxad Human Business School Online, e a partir daí construir um fórum de encontros, de aulas, de compartilhamento, de participação, que a gente vai evoluindo ad eterno, com uma disciplina além da motivação. Se tiver motivação, a gente vai. Se não tiver motivação, a gente vai com a disciplina. E a disciplina vai nos levar para onde queremos chegar. Ok? Então não esquece de reservar sua agenda para dia 29 e 30, das 16 às 17 horas. E também reserva sua agenda no dia 4 de setembro, das 21 às 23 horas. No dia 5 de setembro, das 12 até a hora que for, e no dia 6 de setembro, das 10 às 18 horas. Vão ser os dias que a gente vai fazer a imersão da Jornada Sherpa, a última fronteira, quando você então vai ser convidado a praticar essas coisas todas e atingir o seu limiar aí, pelo menos o limiar nesse momento, onde você possa desfrutar da vida de uma maneira muito melhor, muito mais plena, muito mais autônoma, muito mais feliz, e com isso compartilhar isso com as pessoas. O mais importante não é só você crescer, você se desenvolver, você se aperfeiçoar, mas você compartilhar isso com outras pessoas. Isso é fundamental. Ok, pessoal? Então, olha, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Quero pedir a vocês para essa semana convidar mais pessoas para fazerem parte desse nosso movimento. Convido o pessoal para o Instagram. Cada um de nós que estivermos aqui agora, se a gente convidar 2 pessoas, a gente triplica o nosso número de pessoas aqui agora, obviamente, né? Mas a gente atinge uma marca importante lá no Instagram, porque a partir de um determinado número, o Instagram me permite ter acesso a umas facilidades ali dos mecanismos daquela ferramenta. Então convida as pessoas a fazerem parte do meu Instagram, convida elas a fazerem parte da jornada LEG, que a gente está fazendo todos os dias, e amanhã a gente conclui essa primeira etapa da jornada LEG de agosto, e quarta, quinta e sexta a gente vai fazer uma revisão disso. E aí semana que vem a gente começa a jornada Sherpa, ok? Bom, por hora é isso, uma ótima segunda-feira para você, uma ótima semana para você, aproveita essa última semana de agosto, daqui a pouquinho é setembro,
e muitas coisas boas vão poder acontecer se assim for da lei e da ordem. Ok? Valeu, pessoal. Boa jornada, força sempre, vamos com tudo. Até mais. Tchau.